Alô, alô, W Brasil, olha só os meus deliciosos de sempre presentes. Ô, gente, eu tô numa feiura, não tá condição, não tá tendo condição pra mim. Como é que vocês estão, meu Brasil? Tudo bom? Deixa eu ver que eu acho, eu vou ver que eu acho algum filtro aqui melhor pra mim, gente. Eu tenho esse direito, deixa eu ver aqui. Vou ter um filtro, olha aqui. Ah, esse aqui não, assim não. Assim, olha, ficou melhor, tá vendo? Aqui também. Eu acho que esse aqui ficou melhor. Tô filtrada, tô de filtro. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo suave na nave? Como é que é isso aí? Mandinha, Guilherme, Rian Costa, batam no meu peito. Como estão? Deixa eu só ver se eu dou um pulo lá no grupo para chamar. Brasil, Brasil, estou lá. Isso. Estou lá na sala. Ihu. Perfeito, meus amados. Amores, dá um salve aí pra ver, pra ver quando eu tô sozinha. Por favor. Ah lá, já chegou um trem aqui no bate-papo. Tô bem, e você? Ai, Guilherme, tudo tranquilo? Ui, eu tô boa, gente. Eu tô com uma novidade. Tô grávida. Mentira, mentira, tô grávida não. Eu fico falando isso sempre, né? Mas é porque eu tenho vontade de ter filho, sabe? Mas eu tenho um pouco de medo. Inclusive, Mandinha, você vai fazer meu parto se você for obstetra? Ou então e o Guilherme vai fazer a identidade visual do quarto do bebê com ilustrações lindas e didáticas. E Ian também vai ter que fazer alguma coisa, tá, Ian? Mas tô grávida, não, mentira. Eu vou. Tô nervosa, na verdade. Amanhã eu vou participar de um clipe, de uma música de um camarada bacana, não sei o quê. Eu nunca mexi com isso, não. Eu sou atriz e tudo, gosto muito de fazer os teatros da vida, é o que eu mais amo, mas eu nunca fui de. Eu nunca fui de. Como é que fala? Audiovisual, filmagem, porque eu tô com medo de ficar com vergonha. De qualquer forma, vai ter que ter uma maquiagem aqui, porque eu nunca vi tanto cine, né? Mas enfim. Ô, Mandinha, depois você manda no bate-papo aí se rolou, porque se ele me perdoa, eu fui no doutor, no dia da monitoria, eu tava no médico pra pegar um laudo lá, não sei o quê. E nem vi a mensagem, nem te respondi, mas acho que rolou do CT monitoria, não rolou? Depois você me conta isso aí. Sim, eu tive monitoria com o Chico. Ô, Glória. Mas não, mas com o Márcio não rolou, não, do Enem? Não. Uai, meu Deus. Depois eu vou ver com a Nath o que rolou, porque eu vi que no grupo nosso, a Nath mandou para ele um link do Google Meet, sabe? E aí ninguém mandou para você o Google o link do Meet, não, né? Não. Nossa, então talvez tenha sido isso, viu, Mandinha? Depois eu vou olhar. Tá ficando complicado, tá ficando Chico no lugar, depois o Márcio, tá ficando difícil, porque a gente tem que ver como é que a gente vai ver isso, fazer isso, né? De qualquer forma, depois, ô Mandinha, faz o seguinte, tem as meninas que estão na função, que a Nath até apresentou, que são, acho que alunas dela, se você quiser enviar esse texto para elas, que elas têm feito esse trabalho, né? Para você não ficar sem a correção, tá bem? Sim, mas antes da monitoria, elas já tinham. Uma tinha corrigido, acho que foi a Bia que corrigiu. Ah, graças a Deus. Então, desamparada não tá, não. Ano que vem, se Deus quiser, você já vai, todos aqui vão estar universitários, então vocês não vão ficar nem sabendo, só da gente contar. Mas é muito importante uma equipe de monitoria mais coesa, assim, sabe? Porque para mim, por exemplo, tem muita coisa para fazer, tem faltado em algumas, o Márcio também. Então a gente tem que pensar depois numa equipe maior. Mas vai tudo se ajeitando, né? Ô, gente, olha só, vamos começar a entrar. Eu esperei, tô enrolando aqui, ninguém mais chegou. Mas eu tenho que começar, não tem como esperar mais, não. Esses movimentos agora, vocês viram que eu parei de escrever o texto juntinho com vocês, certo? E agora eu estou no processo que todos os professores que eu conheço fazem quando está chegando na reta final, que é ficar debatendo, lembrando para o aluno as coisas. Simone acabou de entrar, oi Simone, né?
Então, estou comentando que a gente está agora nessa reta final. A reta final que todo professor que eu conheço de cursinho trabalha, e eu acho que funciona, é esse negócio da gente passar pelos eixos temáticos. Ou seja, o meu objetivo aqui não é fritar a cabeça de ninguém, não, tá, gente? Inclusive, por isso que eu sempre peço, gente, me falem, por favor, se tá entendendo, se tá ruim, se tá legal, porque realmente a gente tem que passar por isso, assim. A brincadeira é mais ou menos assim. Nós vamos passar pelos eixos e relembrar, ver coisa que daria para colocar na redação, que repertório que eu colocaria aqui? Ou que tipo de tema que estaria associado com esse eixo, entendeu? Para a gente poder trabalhar, né? Para fazer um recapitule, para vocês terem uma ideia, já tem um tempinho que a gente está no plano JK, na redação, olha, só para vocês lembrarem aqui, vejam bem, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó, plano JK, 50 anos em 5, a gente passou cidadania política, meio ambiente, educação, tudo isso aqui a gente viu, e esses dois últimos aqui que a gente vai ver hoje. Ou seja, nessa brincadeira a gente está revisando aí, já estamos entrando no quinto eixo temático, ou seja, ampliando leques de possibilidades. Há uma chance, sim, do tema do Enem estar dentro de algum desses eixos aí, vocês concordam? Quanto mais a gente fala, mais a gente amplia a discussão. Vou só interromper o compartilhamento para falar um negócio que a Nath lembrou, que é o seguinte, hoje é dia do livro. Aí a Nath é cheia dos palpites, que a gracinha dela ela pensou, gente, será que é alguma coisa nesse sentido? Então seria do eixo educação, né? Educação nós falamos na aula passada, lembramos do Paulo Freire. A Amandinha já falou de uma frase do Nelson Mandela, não é, Amandinha? Você lembra para mim a frase que eu esqueci? Se quiser mandar no chat ou falar. Eu esqueci também. Eu também. É muito repertório que eu fico lendo, aí depois eu esqueço a Maria. Mandela Educação, quer ver? Eu lembro que eu sei que me falou desse repertório. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, daria, aí temos essas frases para trabalhar, né? Então, só para falar brevemente, hoje é dia do livro, uma data comemorativa, e sem dúvida o livro é, sim, grande portal, uma grande possibilidade para se emancipar um sujeito, para dar para ele educação, para influenciá-lo, para, enfim, vários tipos de coisa, né? Mas hoje nós vamos entrar em problemas urbanos. Antes de eu bater no peito aqui problemas urbanos, queria que a gente fizesse uma enquete aqui, pode até ser no chat, mandinha aí, o Gui, todo mundo comentando, Simone. Quando a gente fala de problema urbano, o que vem na cabeça da gente? É as tretas que acontecem nas cidades, não é isso? Quem poderia falar para mim, problema urbano, quando pensa bem na cabeça logo de cara? Nas cidades brasileiras, principalmente. Superpopulação, lixo em excesso, grande produção de dióxido de carbono. Perfeito. Perfeito. Mão de obra barata. A exploração do trabalho do lado no campo urbano, violência urbana, né, Mandinha? Saneamento básico, problema de transporte. Ou seja, nós como cidadãos, como habitantes de cidades brasileiras, eu acho que a gente consegue fazer uma lista enorme de problemas urbanos. São problemas que acometem as cidades, trazendo dificuldade para um bom convívio social. Violência urbana, violência policial, falta de saneamento básico, problema de mobilidade urbana, que é o transporte, né? Essa coisa da mobilidade urbana, é de você poder transitar pelas cidades, e aí tem a ausência de transporte que dificulta essa mobilidade, enfim, uma série de problemas. E nosso eixo vai falar disso hoje. Deixa eu compartilhar aqui. Olha só. Vamos lá, ó. Esse aqui é um documento só, que depois eu vou bater no peito de vocês para vocês ficarem consultando ali. Todo dia dá uma lidinha nisso aqui, meu filho. Quem bater no peito diariamente uma lidinha rápida desse material, manda um beijo. Vai lembrar de mim na hora da prova. Ah, mas vai. Vai bater no peito assim, meu Deus, Letícia falou disso. Eu vou colocar esse repertório aqui que eu consigo provar minha ideia.
tá? Eu quero ser uma figura bem lembrada por vocês no dia 21, minha carona, assim, ó. Mas eu queria estar mais bonita na lembrança de vocês, tá? Enfim. Gente, eu costumo dizer o seguinte. O processo de urbanização do Brasil, ele aconteceu de uma forma bem específica. A gente estuda isso lá na história, tá? Na geografia também. E aí, lembrar do processo de urbanização do Brasil significa conseguir trazer um repertório sociocultural para o nosso tema de problemas urbanos. Por que, Letícia? Me diga. Vou até colocar isso aqui, ó. Processo de urbanização traz muitas vezes a causa de determinados problemas urbanos atuais, como, 2 pontos, falta de saneamento, violência, falta de estrutura das cidades, problema de mobilidade urbana, que mais? Discrepância social, violência policial, talvez, não sei se daria para trazer, mas acho que fica um pouco forçado. Enfim, todos esses problemas urbanos, gente, são facilmente justificados pela urbanização, pelo processo de urbanização. Por que, Letícia? Porque o processo de urbanização brasileira aconteceu de forma desorganizada e abrupta. Abrupta é a mesma coisa que rápida, viu, gente? É um jeito mais bonito para falar rápido. E, consequentemente, foi um tipo de urbanização elitizada, ou seja, não abarcou áreas periféricas, por exemplo. Então, quando a gente pega, eu já citei esse exemplo aqui, quando a gente pega a modernização do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vai ver que aconteceu o seguinte: houve uma melhoria do Rio de Janeiro, uma urbanização, com uma pavimentação das ruas, iluminação pública, esforços para conter as doenças, esforços para conter os ratos, que o Rio de Janeiro era puro rato. Diz que o Rio de Janeiro do século XX, assim, antes da reforma, era podre. Antes da urbanização, o Rio já estava muito ruim. Aí, quando aconteceu essa reforma Pereira Passos, de melhorar o Rio de Janeiro. Só que aí, gente, o que acontece? Vocês acham que, por ter acontecido de forma muito rápida, muito abrupta, muito desorganizada, você acha que esses problemas de que essa urbanização, ela aconteceu de modo a privilegiar populações mais pobres? Não. Essa urbanização, o que ela fez? Ela, na verdade, perpetuou desigualdades. Especificamente, no caso do Rio de Janeiro, sabe o que o povo fez? Simplesmente demoliu os cortiços, onde a população periférica habitava na época, certo? E, deu uma bela banana para o restante da população e apenas focou no investimento na área central, na área de porto, na área de comércio, nas áreas nobres da cidade. As urbanizações no Brasil têm essas características. Os centros urbanos, eles se urbanizaram de modo a fazer com que as reformas não fossem universalizadas. Elas eram concentradas em determinadas regiões. Então, veja bem, é muito fácil ter esse raciocínio. Vê se vocês concordam comigo se eu estou falando bobagem. Os problemas que eu, como cidadã, enfrento em Belo Horizonte, ou um carioca enfrenta no Rio, ou um maranhense enfrenta em São Luís, um cearense, enfim, Brasil inteiro. Vocês acham que esses problemas eles são de agora?
Tem só 10 anos que começou a ter violência urbana. Ah, não, essa coisa do saneamento é só de agora. Não é verdade. Esses problemas urbanos, eles acontecem no Brasil há muito tempo. Então, eu acho super plausível, por exemplo, num tema de mobilidade urbana, problema de transporte, a mobilidade é a coisa do transporte, tá, gente? A dificuldade de transitar pela cidade. Eu tenho alto problema. Eu não tenho carro, nem dirijo, nem se dirigir se não tem carro, coisa nenhuma. Então, eu sofro demais a me deslocar. Eu tenho que dispensar muitas vezes serviço, aula, essas coisas, porque não dá para eu chegar de ônibus, né? Eu posso justificar isso a partir do processo de urbanização. Eu posso dizer assim, cabe pontuar a princípio que os problemas de falta de infraestrutura de transporte nas cidades, na atualidade, têm relação com o passado histórico brasileiro. Aí eu vou e falo, a esse respeito, pode-se mencionar o processo de urbanização do Brasil, ocorrido no século XX, e que aconteceu de forma desorganizada e de modo a não universalizar serviços e direitos básicos para a população das cidades de um modo geral. Fica bom demais, tá? Dá para você justificar, né? O Wesley chegou aí, queridão, um beijo. O que eu estava falando? Boa noite. E aí, meu querido? Tudo bem? Aqui, graças a Deus, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Então, estamos aí, um dia de cada vez, né? Estamos falando de problemas urbanos. Nós estamos naquele plano JK 50 anos em 5, passando por vários eixos. E eu até falei que eu já até joguei a profecia. Vocês vão lembrar de mim nessa prova do dia 21, porque esse material está sendo atualizado e sempre enviado no grupo. Quem lê esse material todo dia, dá uma paradinha para ler algum eixo, vai lembrar de mim na hora da prova. Eu tenho certeza disso. Né? Então, vamos atualizar isso aí. Então, amores, o processo de urbanização, ele ajuda a explicar. Entendeu? Bem como, vou até colocar aqui, junto com a urbanização, tem muita gente que coloca essa coisa do êxodo rural. Alguém sabe o que é êxodo rural? Já estudou isso em geografia? Já viu isso? Que tem tudo a ver com urbanização também? É a saída das pessoas do campo para a cidade grande. Perfeito, perfeito. Saída das pessoas do campo. Aí eu vou até colocar saída em massa, né, Mandinha? Porque é muita gente. Saída é a galeraça que colou na cidade para tentar a vida para as cidades. As pessoas estavam sem oportunidade de trabalho no campo. O campo estava se mecanizando, sem condição de trabalho. As cidades estavam se modernizando, urbanizando. Vamos embora para Belo Horizonte. Inclusive, eu tenho certeza que as famílias de vocês aí, se vocês forem fazer um retrospecto, Belo Horizonte não é uma cidade tão antiga, tá? Igual Rio de Janeiro e tudo mais, né? Essa urbanização de Belo Horizonte, inclusive, ela é mais recente. E aí, o que acontece? Com certeza tem parente de vocês aí que tá no interior de Minas, tá? A gente consegue fazer, não sei o quê. Não, minha mãe, por exemplo, nasceu em Belo Horizonte. Mas os meus avós, que são os pais da minha mãe, são de Pará de Minas. Pará de Minas, perto de Itaúna, que tem a boate lá famosa, Parará. Tudo Pará de Minas. Que meu avô veio nessa peleja. Meu avô veio pra cá falando assim, ai meu Deus, eu vim com a mão na frente e outra atrás e meus meninos. Pelejando. E aí, muita gente usa também, não só a urbanização, mas tem gente que gosta de usar o êxodo rural para justificar. Dá para justificar do mesmo jeito. Vamos pegar o saneamento básico, ou o transporte, problema urbano, ou violência. Aí eu vou dizer assim, cabe pontuar a princípio que a falta de saneamento básico no Brasil atual tem relação com o processo histórico brasileiro. A esse respeito, pode-se mencionar o contexto do êxodo rural no Brasil, que foi marcado pela saída em massa de pessoas do campo para as cidades, as quais buscaram muitas vezes melhores oportunidades de vida. Com isso, as cidades ficaram sobrecarregadas e sem condição de suprir a demanda desse povo todo. Tem muita gente que usa isso também, né?
Então, meu Brasil que me ouve agora, meu Brasil, vejam bem, a história é uma chave mestra para justificar muito problema, principalmente no Brasil. As coisas que a gente enfrenta hoje, gente, elas são fruto de todo um passado histórico bem complicado, certo? Eu quero ouvir um amém. Todo mundo catou, todo mundo entendeu, então, como que sapeca êxodo rural e urbanização na redação? Né? Perfeito? Queiram se manifestar e mandar a mensagem no bate-papo, ligar o áudio porque eu vou num ritmo mais tranquilo aí. Aí, ó. Rian já colocou um sim para mim, já entendeu aí, tudo tranquilo, glória a Deus. Então vamos junto, ó. De gentrificação depois eu falo, tá? Esse é um conceito da geografia bem específico, eu acho difícil que ele caia diretamente, mas eu vou pular aqui rapidinho e depois eu falo disso. Porque eu, na verdade, eu quero trabalhar uma outra coisa aqui, ó. Da literatura, eu tenho o Curtiço do Luiz de Azevedo, eu falei dele aqui em algum momento. Lembra que eu falei que a modernização do Rio de Janeiro demoliu essas estruturas, esse tipo de moradia aqui, ó, que são os cortiços, né? Esse livro, gente, ele foi escrito em 1850. Na verdade, aqui, ó, ele tá no final, eu vou colocar final do século XIX, início do XX, né? O livro ilustra e caracteriza os contrastes e as condições sanitárias do Rio de Janeiro do século XIX e XX, demonstrando, por exemplo, a precariedade das habitações, né? As pessoas viviam aqui basicamente amontoadas, né? Deixa eu mostrar para vocês uma foto de um cortiço real. Cortiços, Rio de Janeiro. Né? A gente até falou um pouquinho disso já, mas eu vou repetir porque é uma obra que vale a pena, tá vendo? Olha, além de precárias, as construções elas eram pouco seguras, enfim, havia todo um problema. Isso aqui são os cortiços sendo demolidos, sacou? A galera simplesmente chegou, saiu demolindo, né? Há quem diga que os cortiços são como se fossem os protótipos. Protótipo que eu falo é a origem das favelas, dos aglomerados na atualidade. No Rio de Janeiro, principalmente, nessas áreas onde tinham grandes cortiços, deram origem justamente às maiores favelas do Rio de Janeiro, que é o Complexo do Alemão, a Rocinha e o Complexo Alemão, Rocinha e... eu esqueci o nome são as 3 maiores favelas do Rio de Janeiro, se não me engano. Né? Então, esse livro é um livro bom de trazer na introdução, por exemplo, sabe, meus amores? Porque isso chama a atenção do corretor, né? E aí, tem até uma colega minha que fez um material sobre o cortiço, depois eu vou encaminhar lá para o nosso grupo. E aí a gente tem, tipo assim, são vários os problemas urbanos. Eu coloquei aqui a prostituição. Se eu não estou enganada na figura aqui, eu acho que eu não vou conseguir saber. Não sei, não é essa figura aqui não. Talvez seja... enfim, tem um caso de prostituição, de aliciamento de menor no livro, tá? Basicamente é isso, gente. Existe um cortiço, tá? E existe uma figura, que é esse aqui, é o capitalista. Ele é o dono da propriedade. Então, ele se aproveita das pessoas, ele explora o trabalho dessa figura aqui, que é a Bertoleza, né? Ela até é animalizada, ela é caracterizada como um bicho mesmo, para a gente entender esse processo de desumanização, enfim. São várias as relações sociais que acontecem dentro desse cortiço. Então, ele fala de problema de prostituição, ele fala principalmente da desigualdade social, da falta de saneamento, né? Fala de alguma forma da pouca estrutura de moradia, da exploração. Então, tem menino que fala assim comigo, tem menino que fala assim: ó, minha filha, a hora que eu vejo que é problema urbano, a hora que eu vejo que a coisa já vai para esse lugar, eu já sapeco é o cortiço na introdução. E realmente cabe muito, viu, gente?
falar um pouquinho da obra, lá. A obra O Cortiço de Aloysio de Azevedo, publicada em 1850, traz um retrato muito fiel do Rio de Janeiro do século XX, século XIX, século XX, que era marcado por habitações como os cortiços, que não tinham condições básicas. Aí você vai puxando o assunto com o corretor, entendeu? Você vai comendo pelas beiradas até chegar onde você quer, né? Aí, se o tema for de moradia precária, você vai na moradia precária. Se for saneamento básico, se for violência, se for não sei o quê, você vai conseguir manipular esse corretor nesse lugar aí. Né? Então, assim, essa coisa do repertório a gente vai criando o nosso, gente, né? É bem importante esse livro. No quesito problema urbano, esse livro, ele é bafão. Ele é um bafo, tá? Maravilha, maravilha. Vamos falar agora de geógrafo e sociólogo, pra gente passar para a saúde, tá? Eu vou beber uma água, ver quem está aqui na sala me assistindo, porque a aula teórica costuma encher o saco, né, gente? Costuma ficar meio pesado na cabeça. Vou tentar fazer o mais leve possível aqui, tá? Mas a minha ideia com esse tipo de aula é passar aqui mesmo, para vocês irem lembrando, mas mais para vocês terem material de estudo nessa reta final. Sacou? Então, tipo assim, amanhã se eu tô de bobeira, terça-feira, dia 2, feriado, se eu não estiver cansado, se eu não estiver com outras demandas, uma passadinha de olho nesse material ajuda demais, né? Perfeito? Maravilha. Gente, olha só. Vamos falar de filosofia. E aí, o que rola? Estou até pensando aqui, esses dois filósofos, os chamados filósofos contratualistas, né? Contratualista vem de contrato, viu, gente? Qual que é a importância desses camaradas aqui, velho? Esses camaradas, eles estiveram ali no Iluminismo, um movimento extremamente antigo, europeu, mas que foi muito importante para a sociedade. Principalmente no que diz respeito à questão social. Mas mais ao o que diz respeito ao entendimento do Estado. Porque antes, assim, até o feudalismo a gente não tinha essa ideia tão fixa. Tinha pirâmide lá, né? Cada um no seu feudo, super piramidal. Não existia essa coisa, muito menos de eleição, imagina. Então, aos poucos, a ideia do homem foi mudando sobre esse papel do Estado, o que é o Estado, qual que é, como que ele vai se formar e tal. E o Rousseau, eu vou falar basicamente dele. Jean-Jacques Rousseau é um nome bem famoso, não sei se já ouviram falar. O Jean-Jacques Rousseau, início do século XVIII, aí o pensamento dele, ou seja, é antigo. Mas ele vai falar do contrato social. É igual eu ainda estou sem contrato social com meu marido. Meu casamento não está no papel, até hoje. Estou com medo dele me enrolar, inclusive, que eu fico na baixa. Inclusive, ele não está aqui não. Se ele tivesse, eu estaria gritando mais alto para ele ouvir. Mas, enfim. Meu casamento ainda não está no contrato, ou seja, eu não casei no civil. Estou preocupada com isso. Mas, enfim, é brincadeira. Enfim, o contrato, gente, o que é um contrato? Um contrato é uma assinatura de ambas as partes ali, tem duas partes no processo. Um casamento é um contrato, se você for olhar de um jeito mais frio, que aí eu vou lá no civil, eu assino tudo, por exemplo, eu posso ver como é que vai ser essa história dos bens. Como é que é os bens? É comunhão parcial, é comunhão total de bens? Né? Eu não tenho nada em meu nome, então eu tô cagando, pra mim não tem problema nenhum. Então, assim, é um pouco isso, de ver, tipo assim, ô Evandro, se nós separar, o que vai dar? Se a gente separar, como é que vai ser esse negócio aqui? Esse apartamento que a gente comprou junto tem que rachar no meio, tá? Como é que é isso? Ah, tudo que ele adquiriu antes do casamento é só dele, mas depois do casamento nós vamos... Entendeu? O contrato é isso, é uma relação. Quando ele chama contrato social, é um contrato entre o Estado e o povo. Tá? Existe entre o Estado e o povo uma espécie de contrato
que é estabelecido de modo que haja uma garantia de direitos e deveres pertencentes a ambas as partes, né? Esse contrato é um limite da atuação do governo, ou seja, o governo precisa cumprir com o seu papel social, tá? Gente, vou até interromper aqui para eu olhar para a carinha assim, né, para minha cara. Deixa eu falar para vocês. Contrato social. Vocês concordam que dá para enfiar em tudo quanto é tipo de tema? Né? Se eu quiser criticar a atuação estatal, vou dizer que o Estado está rompendo com a ideia de contrato social do Rousseau. É uma boa, mas tem que tomar cuidado para não ficar forçado demais, viu, gente? Tem aluno, que outro dia eu peguei um cara no pulo, eu falei aqui, eu já li uns 3 textos seus, tá? Acho que é 3 ou 4. Do outro lugar que eu trabalho, o cara só sapeca Rousseau, tá? Tudo ele fala. Não, o Estado brasileiro tá rompendo. Eu falei assim, ó, gato, cuidado aí pra você não cair do cavalo, hein? Mas assim, dependendo da situação, né, amores, dá pra gente trabalhar essa ideia, né? Então, trocando em miúdos, o que é que o Rousseau vai defender? Vamos pensar essas duas. Vou até fazer um desenho. Ah, agora eu sou artista. É dessas horas que eu sinto falta da aula presencial, mas eu ainda vou ter com vocês. Com vocês não, porque vocês estarão na universidade, ou não vai ser possível ter aula presencial. Vou visitar vocês na UFMG. Mas, para quem eu puder ter aula ano que vem presencial, eu gosto de fazer uns desenhos. Eu trabalho nessa linguagem, eu sou artista. Ai, meu Deus, que vergonha do Guilherme. Guilherme, cadê ele? Tá aí, ó. Não repara não, Guilherme. Guilherme é um artista do grupo, ó. Gente, então olha só. Se eu tenho a ideia aqui do contrato, eu vou colocar aqui, ó, contrato. Todo mundo sabe o que é contrato. Não sei se alguém já teve que assinar, mas todo mundo sabe o que é um contrato. Tem que lembrar do social. E o nome do filósofo que fala disso é o Rousseau. Vou até falar do jeito que escreve para vocês lembrar como é que escreve. Rousseau. Rousseau, né? Ele então vai partir da ideia do seguinte: esse aqui é o Estado. Vou colocar o Estado até com uma coroa, não é rei não, mas eu vou colocar porque eu acho que o Estado tem uma coroa, dependendo, né? No caso é o presidente, o Brasil é o presidencialismo. O Estado, vou colocar aqui letra E, Estado, ele tem uma relação contratual com quem? Com o povo. Com o povo. O que o Rousseau está falando com isso? Que o povo também tem os seus deveres, né? Claro. Só que quando o Rousseau fala dessa coisa do contrato social, ele está querendo dizer o seguinte: o Estado ele tem que ter a sua ação limitada, ou seja, o povo vai cobrar do Estado o papel dele no contrato, certo? Então, o contrato social é justamente para poder fazer com que essa relação seja boa. Vou colocar uns coração aqui, ó. Se está tudo funcionando, se o Estado cumpre com o seu dever, ele está cumprindo com o contrato social que foi estabelecido e vice-versa. Aí muito aluno usa dessa forma. Muito aluno usa o Rousseau para falar então que o Estado está quebrando o contrato social. Que diferente do que coloca o Rousseau, o Estado está descumprindo a parte dele do acordo. Certo? Quero ouvir um amém para quem entendeu esse bafão. Dizem para mim, contrato social de Rousseau, alguma coisa que vocês entenderam certinho? Como é que é? Me contem. Podem mandar no chat. Vou tomar mais um golinho d'água aqui. Dá para usar demais o Rousseau, hein, gente? Né? Claro, dá para não forçar a barra demais, fazer igual esse menino que sapeca em tudo, mas dá para colocar assim. Perfeito, né? Aqui, olha só para finalizar, depois eu vou deixar vocês lerem com mais calma. Eu vou falar do Milton Santos, gente. Milton Santos ele tem muita relevância, tá? Vou até pegar um retratinho dele ali para botar. Milton Santos, ele
Ele fez o nome dele na história, velho. O legado, olha só, o legado de Milton Santos, um novo mundo possível surgirá. Eu já vi essa matéria, eu vou mandar para vocês ali, inclusive, vou deixar até aberta aqui para eu não esquecer. Sabe por quê? Porque aqui está falando um pouco sobre o fato de que esse camarada, gente, ele é internacionalmente conhecido. E ele é um homem negro que escreveu no momento em que espaços acadêmicos eram muito negados para essas pessoas pelo racismo, né? Só que, no entanto, ele foi lá e dedicou-se ao entendimento de várias coisas que foram fundamentais para a gente entender. Baiano, nordestino maravilhoso, né? E aí, ó, deixa eu só ver uma parte dessa matéria que eu achei legal, só um minutinho. Aqui fala um pouco da história do exílio dele na França, conta um pouco dos casos dele, sabe? Olha só. Aqui, ó. A análise mais crítica e reconhecida mundialmente dele é ele criticando a globalização, né? Ele vai dizer que é preciso que a gente olhe para o mundo com um olhar menos iludido. Ele vai dizer assim: ah, gente, essa globalização é muito maravilhosa, todo mundo fala, ai, que bom que tá tudo globalizado, tá tudo conectado. Só que ele fala, olha, espera aí, né? Existe uma discrepância entre países pobres e países ricos que a globalização não consegue superar, não. Né? Trocando em miúdos é disso que ele vai falar. Né? Enfim, um cara muito lúcido, muito legal, que compreendeu, parece que ele compreendeu o mundo de um jeito legal demais. E aí ele tem a ideia de espaços opacos e espaços luminosos. O opaco é sem cor. O luminoso, eu colocar aqui ele de amarelão. Né? Vou colocar aqui, ó, amarelão e aqui o cinza. Dá para entender pela analogia que ele está propondo, né, gente? É tipo assim, o espaço opaco, o que é uma coisa opaca? Uma coisa que está ali sem brilho, né? Tipo assim, olha só, eu hoje, olha aqui, Letícia de Cássia. Só para entender um pouco essa ideia do opaco. Peraí. Você viu que hoje eu estou trabalhando na coisa. Aqui, ó, Letícia tá opaca, olha aí. Opaca, né? Não tem luz sobre mim, eu tô desassistida. Agora, se eu sapeco isso aqui e ainda sapeco aqui, olha, agora eu tô iluminada. Eu tenho foco em cima de mim, né? Então, opaca, luminosa. Opaca, luminosa. Gostaram dessa dinâmica de aula aqui? Eu achei bom. Eu adorei, gente. Olha só. Letícia de Cássia opaca, Letícia luminosa. Eu quero ficar luminosa, tá? Todo mundo quer atenção para si, olhem por mim, sabe? Me ajuda a entender. E aí, o que o Milton Santos vai falar? Ele vai falar o seguinte: o espaço opaco são caracterizados por uma falta de amparo governamental, já que, em geral, são áreas esquecidas pelo poder público. Agora, os lugares considerados luminosos são aqueles que possuem grande amparo do Estado e possuem diversificação de serviços e direitos sociais. Né? Então, essa ideia do Milton também é muito boa para a gente associar a vários temas, inclusive problema urbano. Né? O que a gente vai perceber na realidade brasileira, gente? Vou até voltar aqui para a minha dinâmica. Eu também não sabia, Mandinha. O Zoom é maravilhoso, tem altos filtros, altas paradas, amiga. Por isso que eu tô usando demais hoje, porque criança que descobriu o brinquedo novo, né? Então, vamos lá, ó. Espaço opaco. Vamos pensar, quais são os lugares desassistidos? Se eu usar num problema urbano, por exemplo, eu posso falar que os aglomerados, por exemplo, são lugares esquecidos pelo governo. No sentido de que não há reformas, de que não há um cuidado. Inclusive, isso foi usado com uma crítica bem grande, essa coisa de opaco e luminoso, dá para a gente relacionar com uma coisa que rolou em Belo Horizonte, não há como negar. O que aconteceu? Belo Horizonte teve aquelas chuvas arrasadoras, as chuvas que detonaram Belo Horizonte, encharcaram lugares e tal, né? Enfim.
Aí, na época, houve os espaços, por exemplo, quando o espaço é opaco, e por exemplo, a galera fala da região da Vilarinho, que sempre alaga e é uma região muito esquecida, porque ela já está mais marginalizada na cidade. Então, Vilarinho seria o lugar opaco para Milton Santos, onde o governo não chega, onde o governo não age, onde não tem uma política pública com tanta honestidade. Agora, foi cair um toró na região central, Rua Marília de Dirceu, pé do Shop Diamond, não sei o quê, minha filha, foi rapidão, o espaço luminoso, né? Rapidão eles melhoraram, resolveram o BO lá, só no outro dia tinha um tanto de gente, sei o quê. Então, assim, isso é muito nítido no Brasil, como um todo. Essa coisa do opaco e do luminoso. Né? Então, por isso que o Milton Santos é tão visionário, sabe, gente? Assim, ele é muito. Ele consegue trabalhar de um jeito muito lúcido as coisas que acontecem na sociedade. Tá certo? Estamos chegando mais no finalmente, mas esses foram os problemas urbanos, né, que a gente foi trabalhando. Eu vou pedir, de vera mesmo, eu vou pedir de fato, para a gente dar uma lidinha nesse material. Ah, Letícia, é muita informação, minha cabeça não dá, não. Nem a minha, vocês acham que eu ia lembrar? Se eu tivesse que dar essa aula aqui sem olhar meu papel, você acha que eu ia dar conta? É muita coisa. Mas eu não estou pedindo para decorar tudo. Eu estou pedindo para que vocês deem uma olhada nesse material com um olhar ali, tipo assim, sobre esse eixo, o que que eu tenho? Não, deixa eu dar uma olhada nesse eixo aqui. Não vou ficar decorando tudo não, mas um ou outro acho que eu consigo lembrar. Ah, já lembrei aqui do cortiço e da urbanização. Ou, não, gostei desse aqui do Milton Santos, porque ele é brasileiro, né? O cara fala de opaco luminoso, eu vou conseguir lembrar isso na hora da prova, né? Por causa dos termos, né? Inclusive, quem sabe, eu tenho certeza que Guilherme deve saber muito sobre essa coisa de opaco e luminoso, que isso é de desenho, né, amigo? A parte que vai ficar opaca no seu desenho, a parte que você vai dar ênfase ali, de iluminação, de luz e sombra, né? Opaco. Sim. Não é isso? Sim, você destaca o que você quer no desenho com a luz e a sombra você vai escondendo os detalhes, né? Aí, tá vendo? Cria um detalhe com isso. Maravilhoso. Aí, um dia eu queria ver seus treinos. Se você não tiver vergonha, eu queria ver. A gente pode até fazer uma exposição online da obra de Guilherme. Eu poderia ser a curadora. Tô fazendo muito pouco. Se a escola me deixasse. Como é que é? Se a escola deixasse eu desenhar mais, eu tô ocupado fazendo coisas que eles estão pedindo. O nosso ensino ele é careta, né, Gui? Querendo ou não, a gente tem um jeito de ver que é meio conteudista e tal. Eu mesma que gosto muito das artes, dos teatros da vida também, eu ficava nesse impasse, né? Tipo, quando eu olho pra minha vida passada, eu falei, por que eu não fui mais atriz e menos estudante, por exemplo, né? Mas é isso. Mas depois, imagina, vai ser legal. Quem sabe a gente consegue organizar isso. Eu sou uma apaixonada por esse universo, apesar de entender pouco, né? Mas vocês viram que eu entendi o negócio. Essa coisa da luz e sombra tem tudo a ver com Milton Santos, tá? Então não se esqueçam de mim nesse lugar aí do opaco e do luminoso, desses espaços que o Milton Santos traz como um conceito para justamente caracterizar esses locais que o poder público lança toda a atenção e energia, agora em detrimento daqueles que ele não vai iluminar em momento nenhum, né? Sejamos todos iluminados, pelo amor de Deus, todo mundo quer ter, né, os seus direitos salvaguardados. Maravilha demais, seu Rafael de Almeida já está on, né? Aí, ó. Boa noite, pessoal. Boa noite, Letícia. E aí, meu querido, como é que você tá? Tô bem, assim. Tô cansado ainda, né? Acho que eu vou ficar cansado pro resto da vida. Já virei um velho, já aceitei isso na minha vida, assim. Amigo, como assim? Eu tô só o pó rabiosa. E pior que assim, eu tô trabalhando bastante final de semana também, sabe? Porque voltou a coisa do teatro e tal. Ah, que delícia! Ai, E não, que dia que vai ter peça pra gente?
Uai, eu vou contar pra vocês os bafão. Domingo eu vou estar no Sesc Paládio, um teatro de bolso, com uma galera do circo, assim, do teatro. Vai ser um grande Que número. legal isso. É, Ah, manda isso pra gente. eu vou mandar lá no grupo. Eu Combinado. vou mandar, né? Você muito fez bom. aula de circo, Letícia? Eu fiz, mas eu fui mais pro lado da palhaçaria, sabe? Eu não Aham. sou Aliás, eu acho que eu não investi o suficiente. Eu não sou muito erudita, não tenho muita habilidade, não. Confesso pra você. Malabares não foi minha coisa. No máximo eu subo uma corda, subo um tecido, faço minha gracinha Coisa palhaça. pouca. Não, tipo assim, eu subo num tecido ali, gente. É só ela um tecido e achando que, tipo assim, filha, eu não tô subindo nem escada, Letícia. Você é doida? Você vem Eu falar tô- comigo, subo numa corda bamba ali, tipo assim, dou uns mas, pulos, né? mas eu não tenho muito. Eu não sou muito virtuosa, não. Mas é maravilhoso, sabe? Agora, a galera que cola comigo, você precisa ver o povo. O povo é Ai, monociclo, é malabares com facão, não, minha uma filha, facilofagia, é uma loucura, sabe? eu mexendo com faca eu perco o dedo, Você tá doido, monociclo. não sei se eu Não falei com consigo a passar na galera. bicicleta direito. Pelo amor de Deus, eu falei com o povo, falei, gente, sem chance. Aqui, maravilha demais, meu querido. Aquele abração pra você, Outros, viu? Como pra é que vocês estão? todos aí, né? Vamos junto, vamos com fé, gente. Estamos chegando à reta final, vai dar bom demais, né? Vai dar super legal. Um beijão. Tchauzinho, Beijo. gente. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado, Letícia. Valeu. Valeu. Boa noite, amigos e